Salve, salve rapaziadinha, Guilherme Vedana aqui no canal do YouTube da Stock Sports para a gente trazer uma análise com o Gui Vedana de um jogo de Brasileirão e de um jogo bom, intenso desde o primeiro minuto, mas o primeiro tempo, o jogo de um time só. Vamos lá, a gente já vai falar sobre essa partida entre Flamengo e Bahia que aconteceu nesse final de semana. Já vamos comentar detalhes em relação a essa partida, a minha visão em relação a esse jogo e o que aconteceu no Maracanã nesse final de semana. Mas antes, se inscreve no canal, dê like, compartilhe esse vídeo, ativa os sininhos de notificações, para você receber a notificação no seu celular toda vez que entrar um vídeo novo ou algum programa ao vivo para vocês. Vocês vão ser os primeiros a saberem, fechou? Vamos lá falar sobre Flamengo e Bahia. Segue a gente nas redes sociais, não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, onde lá tem várias matérias para vocês, fechou? Vamos falar desse jogo, que é o seguinte, a gente sabe que o time do Flamengo é um time de um nível muito alto, e isso tem alguns anos no futebol brasileiro que já é dessa maneira. A gente fala aí de praticamente 7 anos que o Flamengo está num nível de competitividade muito alta, ganhando títulos em sequência, e a gente sabe da qualidade que tem um time do Flamengo. O Flamengo começou o primeiro tempo dominando a partida. A gente via muito pouco do Bahia tentar alguma coisa. Aos 28 minutos até tem uma chance ali para o Bahia, uma chance perigosa, mas mesmo assim o Flamengo soube dominar o primeiro tempo muito bem. Faz o 1-0, gol do Arrascaeta, uma jogada de troca de passes. O Arrascaeta que inclusive utilizou a camisa 14 nesse jogo em homenagem ao Oscar Schmidt, até na comemoração ele homenageia o Oscar Schmidt na comemoração dele. E aí logo um pouco tempo, o primeiro tempo ele acaba com um domínio muito grande do Flamengo, com uma intensidade muito grande do time do Leonardo Jardim. E aí depois do segundo tempo ele já vira um jogo muito mais legal de se assistir, porque o Bahia começou a responder, começou a tentar jogadas, a construir chances. É um time que, assim, o Bahia virou um time legal de assistir nos últimos tempos aí, muito por conta do Grupo City, né? O Bahia ter virado uma SAF, trouxe um nível de competitividade para a equipe que antes disso ele não existia tanto assim, né? A gente sempre colocava o Bahia em outras situações no campeonato antes dessa sociedade anônima do futebol acontecer. A gente falava muito pouco do Bahia em relação a brigar por alguma coisa, né? A gente viu o Bahia no ano passado na Libertadores, acabou não se classificando, mas mesmo assim esteve na Copa Libertadores. A gente vê o Bahia fazendo uma coisa muito parecida com o que o próprio Manchester City faz na Inglaterra. Inclusive eu hoje, coincidentemente, estou usando a camisa do Manchester United. Que é a continuidade de trabalho do técnico, né? O Pep Guardiola já está há muitos anos lá no Manchester, né? No City. E o Bahia tenta fazer algo parecido com o Rogério Ceni, de mantê-lo por mais tempo. Teve vários momentos que o Bahia caiu de produtividade com o Rogério Ceni, mas eles mantiveram a figura do técnico, entendendo que essa constância ela ajuda, e realmente ajuda, traz resultado. Não é à toa, né, que o Bahia está sempre aí nas cabeças do Campeonato Estadual, está sempre brigando por coisas interessantes na Copa do Nordeste, por exemplo. Então, isso ajuda, mas o torcedor quer um passo a mais. E esse jogo contra o Flamengo especificamente, foi um jogo que no segundo tempo ele ficou muito mais aberto, assim. O Bahia teve alguns erros, assim, deixou muito espaço na defesa para o Flamengo jogar. E tu não pode deixar um time que tem Paquetá, Bruno Henrique, Pedro, tu não pode deixar esse time jogar. Tu não pode, porque eles vão te trazer dificuldade de deixar espaço. E foi o que aconteceu. O Flamengo soube utilizar desses espaços, trouxe perigo, faz o 2-0 com o gol do Paquetá, e aí o jogo acaba mais pra frente ali. Mas foi interessante assistir o Bahia. Fazia tempo que eu não parava para ver o Bahia jogar. Muitos jogadores bons ali, né? O Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Juba, que chegou até a seleção brasileira em determinado momento. Sim, é um time que é legal ficar de olho no que o Bahia vai fazer nesse campeonato. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer no ano, mas vai ser interessante ver essa situação do Bahia nesse campeonato, para ver o que dá para chegar. Se o Bahia vai chegar na Libertadores de novo, se o Bahia vai viver a Sul-Americana.
Eu acho que depois que tu vira uma SAF, depois que tu tá num grupo muito forte, né, o grupo City, que é composto pelo Manchester City, na Inglaterra, pelo Girona, na Espanha, e aqui no Brasil, Bahia. Depois que tu entra numa situação dessa, tu não pode se contentar em ter calendário em uma competição só no ano. Então, 2026 é um ano de tentar chegar a uma Libertadores, é um ano de tentar chegar a uma Sul-Americana. Uma pré-Libertadores também não é uma má ideia, mas você precisa ter alguma coisa internacional no outro ano para você virar uma vitrine ainda maior. E eu acho que tem muito jogador interessante ali. O próprio William José, jogou no Santos, enfim, jogou na Europa também. Tem ali uma qualidade muito grande e o Everton Ribeiro é uma referência técnica, é um cara de um nível muito bom. E foi um jogo que, em resumo dessa análise, o primeiro tempo 100% do Flamengo, o Flamengo imprimindo muita dificuldade, muita intensidade, e o segundo tempo um Bahia respondendo e sabendo atacar, mas falhando nos espaços, que é uma coisa que vai ter que melhorar para o restante do campeonato. E tu aí, torcedor do Bahia, torcedor do Flamengo, o que vocês esperam por ano dessas duas equipes em 2026, hein?